Bom, então nós vamos para o segundo tipo de articulação, que são as articulações cartilaginosas. Quais são as características de uma articulação cartilaginosa? Primeiro, elas são unidas por tecido cartilaginoso. Esse é um detalhe importante. Então, ela tem uma cartilagem que une as duas extremidades ósseas. Elas não apresentam espaço articular. Assim como a fibrose, ela não tem espaço articular. Porém, ela tem pequenos movimentos. Os movimentos são limitados. E por que elas conseguem se movimentar? Porque essas cartilagens são elásticas. Como essas cartilagens são elásticas, elas permitem que, quando um osso se une a outro, permite a realização de pequenos movimentos articulares, certo? Além disso, são cartilagens que conseguem absorver impactos, por isso que elas são importantes na absorção de impactos. Então, elas são importantes para a realização de pequenos movimentos articulares e, lógico, são importantes também na absorção de impactos. Dentro do corpo humano, nós temos dois tipos de articulações. O primeiro tipo são chamadas de sínfises e o segundo tipo são chamadas de sincondrose. Mas antes de eu falar dessas duas, eu vou dar mais ou menos uma orientação quanto às cartilagens. As cartilagens relacionadas às articulações cartilaginosas, tudo bem? Então, olha só, nós temos dois tipos de cartilagens relacionadas às articulações cartilaginosas. Porque dentro do corpo humano nós temos três tipos de cartilagem. Aqui eu estou falando de duas que estão relacionadas às articulações cartilaginosas. O primeiro aqui é o fibrocartilagem, que são formadas por tecido fibroso mais a cartilagem hialina. Então são cartilagens mais resistentes. O tecido fibroso dá essa resistência a esse tipo de cartilagem. E o segundo tipo, que é a cartilagem hialina, que é um tecido menos resistente, mais móvel, e ele tem muito colágeno, né? Colágeno a gente sabe que é uma proteína de resistência, mas na realidade a cartilagem hialina é um pouco menos resistente do que a fibrocartilagem, né? Então, por causa do tecido fibroso. E aí, quando eu olho à direita as características, isso é um detalhe importante. São avasculares, ou seja, não se regeneram quando lesionadas, né? Esse é um detalhe, e são aneurais. Por que elas são aneurais? Por que elas não produzem dor? Porque elas são responsáveis por absorver impacto. Imagine que toda vez que eu fosse realizar um movimento, pressionasse essa cartilagem e ela tivesse receptor de dor, se ela tivesse inervação do sistema nervoso, o que aconteceria? O indivíduo sentiria dor, o mínimo movimento possível. Então elas são aneurais, elas não produzem dor, elas não conseguem desencadear processos dolorosos. Então, quando lesionadas, elas não desencadeiam dor, tá? Então, o primeiro tipo de articulação cartilaginosa, elas são chamadas de sínfises, né? As sínfises, elas são localizadas em dois locais do corpo. Primeiro, elas unem os corpos vertebrais, então os dois corpos vertebrais são unidos por uma cartilagem sinfisária e uma outra localizada entre os ossos púbicos, é o que mostra a imagem à direita aí. Então essas cartilagens, elas são permanentes, elas não desaparecem com o período da vida, entre aspas, né? Se o indivíduo consegue cuidar bem delas, elas estão lá permanentes pela sua resistência, então elas podem ser encontradas nesses dois locais. O primeiro, aí na imagem, mostra a sínfise púbica, que é a união entre os dois ossos púbicos anteriormente, né? E a outra, que são entre os corpos vertebrais, eu mostro na próxima imagem. Aí, ó, nessa imagem a gente observa entre um corpo vertebral e o outro a presença de um disco intervertebral. O nome da cartilagem que fica entre os dois corpos vertebrais recebe o nome de disco intervertebral e ele tem esse papel de amortecer o impacto de um corpo vertebral em relação a outro. Então está aí um tipo de articulação cartilaginosa. Já o segundo tipo recebe o nome de sincondrose, né? Ela é constituída por cartilagem hialina, lembra? Aquela cartilagem menos resistente. E aí então detalhe, essas cartilagens elas podem ser temporárias ou permanentes, tá? Quando essas cartilagens estão localizadas lá nas epífises de crescimento,
foi falado lá em sistema esquelético, ou seja, lá em sistema esquelético nós falamos das cartilagens epifisárias que permite o crescimento vertical de um osso longo. Existem esse tipo de cartilagem que é uma cartilagem hialina temporária. Ela desaparece com o passar do tempo. E nós temos as cartilagens que unem a costela ao osso externo. Então, entre a costela e o osso externo, existem cartilagens chamadas de cartilagens costais, que elas podem ser permanentes ou temporárias. Elas podem desaparecer com o passar do tempo. Então, é uma cartilagem importante que a gente tem que lembrar, que é chamada de sincondrose. Olha aí, ó, um exemplo clássico. E aí, na imagem de uma ressonância magnética do joelho, mostrando uma cartilagem epifisária, no osso de cima que representa o fêmur e no osso de baixo que nós temos a tíbia. Então nós temos duas cartilagens epifisárias, lembrando que isso indica que o osso ele não terminou o seu período de crescimento, ele ainda está em desenvolvimento, e quando essa cartilagem ela desaparece, termina o crescimento desses ossos longos, ok? Então vamos lá, vamos seguir. E vamos para o terceiro tipo de articulação, e aí essa sim é uma articulação importante, é a que a gente mais tem dentro do corpo, que são as articulações sinoviais ou de artrose. Tá? Quais são as características gerais dessas articulações? Primeiro, apresentam espaços articulares. Opa! Aí, elas apresentam espaços articulares. Então tem espaços, coisa que as outras duas anteriores não tinham. Por ela ter espaços, elas permitem amplos movimentos articulares. Elas conseguem permitir amplos movimentos articulares quando eu identifico uma articulação sinovial. São as mais visualizadas dentro do corpo humano, onde a gente mais visualiza a articulação sinovial. E devido a esses movimentos, elas possuem estruturas anatômicas associadas a elas, que são facilitadoras desses movimentos articulares. Lembrando que essas estruturas associadas a elas são de importância fundamental para associar os movimentos amplos realizados por elas, ok? Bom, aí nós temos as diferentes articulações sinoviais, né? As articulações sinoviais elas têm formas diferentes, mas não vou entrar em detalhe nesse aspecto, mas os membros superiores, membros inferiores, grande parte do nosso corpo é constituído, ou seja, a junção entre os ossos são constituídas por articulações sinoviais. Quando olhamos a mão, por exemplo, todas as articulações da mão são articulações sinoviais, então permitem movimentos, e assim como grande parte dos membros, conforme eu já falei com vocês. Então vamos identificar quais são as estruturas que são importantes para facilitar os movimentos articulares. Então aí uma visão geral de uma articulação sinovial, isso é lógico, isso é uma figura ilustrativa. A gente observa aqui, ou seja, as duas extremidades ósseas. Nas extremidades ósseas nós temos, por exemplo, cartilagem, não é a mesma cartilagem que observamos lá nas articulações cartilaginosas, porém com funções diferentes, e as características delas são um pouquinho diferentes em relação àquelas outras que eu mostrei anteriormente. Existe um espaço articular, né, e esse espaço ele é preenchido por um líquido chamado de líquido sinovial, que é produzido por uma membrana, e essa articulação ela é fechada. Ela é toda ela fechada e protegida por cápsulas e ligamentos. Então, eu vou falar dessas estruturas de forma separada. Então, aí nós temos a primeira estrutura, que é uma cápsula articular e ligamento. Então, e aí eu vou entrar num detalhe aqui, quando eu falo das articulações cartilaginosas, externamente, as articulações cartilaginosas também possuem cápsula articular e ligamento. Cápsula articular e ligamento é constituído por tecido conjuntivo, e esse tecido conjuntivo ele faz isso, ou seja, ele fecha a articulação por fora, dando estabilidade. Estabilidade a quem?
estabilidade às duas extremidades ósseas. Como ela se movimenta, lembra que na cartilaginosa ela se movimenta pouco. Então existe uma cápsula articular e ligamentos que controlam esse pequeno movimento. E nas sinoviais, como se movimentam mais, elas precisam desse reforço importante da cápsula articular e ligamentos. Lembrando que ligamentos são tendões, são cordas de tecido conjuntivo que reforçam a cápsula articular. Então, tanto a cápsula quanto o ligamento têm esse papel de manter um contato entre uma extremidade óssea e outra de forma satisfatória, ou seja, manter a congruência articular, manter os espaços articulares congruentes, em alinhamento correto. Já a segunda estrutura já está dentro das articulações. Primeiro, a membrana sinovial, que é uma membrana responsável por produzir um líquido que tem uma série de características chamadas de líquido sinovial. De uma forma geral, o líquido sinovial ele tem esse papel de lubrificar as cartilagens articulares, manter essas cartilagens lubrificadas e, lógico, a presença do líquido, conforme na imagem aí à direita, mantém o espaço articular. Então, nossas articulações, quando tem líquido sinovial, esse líquido é fundamental para duas coisas. Primeiro, lubrifica as cartilagens e mantém o espaço articular satisfatório. Então, tem patologias que podem aumentar esse líquido, e nós chamamos esse aumento de líquido de efusão articular. Efusão é o aumento de líquido dentro de uma articulação, ou existem ainda processos patológicos que acabam a diminuição na produção desse líquido sinovial. E aí nós temos um procedimento que é da avaliação desse líquido, chamado de artrocentese, em que a coleta do líquido de dentro da articulação, e essa coleta pode ser por excesso de líquido dentro de uma articulação ou para avaliar o que tem dentro desse líquido internamente. Esse procedimento é chamado de artrocentese. Então, isso é só uma forma ilustrativa de identificar como que pode ser avaliado esse líquido sinovial.